Ok, aqui de volta. Então, nessa aula, nós vamos fazer uma revisão, uma vez que esse curso, por ser de introdução, ele não é um curso simples, ele necessita de certos conhecimentos básicos de ensino médio. Você precisa ter conhecimentos de funções matemáticas, você precisa ter conhecimentos de matemática fundamental do ensino médio. Caso contrário, será muito difícil você acompanhar esse curso. Então, eu vou fazer aqui uma revisão de matemática básica, matemática fundamental e estudos das funções. Como eu estou dizendo, é apenas uma revisão. E também vamos fazer uma revisão de álgebra. Uma revisão de álgebra bem rápida, conceito aqui de matrizes, só para você conseguir fazer o paralelo dos estudos que nós vamos estudar daqui para frente. Então, para começar, nós vamos nessa aula estudar a ideia de função para que a gente possa conseguir expressar matematicamente problemas de otimização. Um problema de otimização nada mais é do que um problema onde eu tenho uma função matemática e eu tenho restrições ligadas àquela função matemática, as variáveis pertencentes dessa função matemática, e eu preciso solucionar essa função frente a um problema de programação linear, frente a um problema linear que a gente vai entender também o porquê disso ser linear no decorrer desse curso. Então, para a gente conseguir aprender isso, mais uma vez, vamos precisar começar estudando as funções, só que de maneira muito rápida, Isso aqui é só uma revisão, você precisa já ter esse conhecimento. Se você quiser conhecer cursos meus, eu tenho um curso aqui na plataforma sobre funções, sobre matemática para data science, então o link se encontra aqui na última aula do curso, a aula bônus, se você quiser esse conhecimento para estudar com cuidado. Eu aconselho fortemente, caso você não esteja apto ou apta a avançar de maneira rápida aqui nessa revisão sobre esses assuntos de funções. Tudo certo? Então vamos ver aqui essa ideia funcional, Uma função é basicamente um processo assim, Eu tenho uma função de uma única variável, em que entra um x, por exemplo, existe um processamento nessa função e o retorno vai sair, O processamento entra dentro desse x e vai sair um determinado retorno que eu vou chamar de resultado. Resultado, que é o processo feito dentro dessa variável que entrou aqui na função. E quem executa esse processo é exatamente essa função. Se eu for desenhar isso aqui de maneira gráfica, eu vou ter aqui um f de x, onde entra um x aqui e o resultado sai aqui. Eu tenho, no caso, o resultado, que vai ser propriamente o valor que essa função vai processar dentro desse x. Então, por exemplo, se eu tiver N variáveis que estão precisando ser processadas dentro dessa função, o que vai acontecer? Eu vou colocar assim, eu vou botar f igual a x1, x2, aqui 3 pontinhos, xn, ou seja, n variáveis. Então, a minha função, a minha fórmula de transformação dessas variáveis aqui, vai trabalhar em cima delas, vai modificar essas variáveis e vai vir um resultado aqui que eu vou chamar R1, por exemplo. E como é que se dá o processo dessa função? Quando o processo ele é linear, eu vou ter um processo dessa forma. Eu posso ter uma função assim, x1, x2, 3 pontinhos, xn. O processo linear trabalhando dentro dessas variáveis, para modificar essas variáveis, pode ser um processo como eu tenho A1, x1, mais A2, x2, mais 3 pontinhos aqui, AN, xn. Ou seja, eu estou multiplicando um escalar, esse número daqui é um número qualquer, um número que eu chamo de um número escalar, e esse número está multiplicando a minha variável x, que eu chamo variável de decisão. E todo esse processo aqui, onde eu multiplico cada um desses valores de números pela minha variável de decisão e somo todo mundo, isso aqui é um processo funcional, Isso aqui é um processo de transformação das variáveis de decisão. Olha só, as variáveis entram dentro da minha função, que a função está executando esse processamento daqui. E esse processamento daqui, se eu fizer um número vezes outro número, que isso aqui pode ser qualquer número dentro das minhas possibilidades de escolha, para essa variável x1, eu vou ter outro número, um número vezes outro número dá um número, Se eu somar mais outro número, eu vou ter no final aqui um número também. Então, isso retorna um número que vai ser o meu chamado resultado. É só para você ter essa intuição. Claro que tem muito mais complexidade sobre os tipos de funções. A gente tem função linear, função não linear. Aqui no caso dos nossos estudos, estamos trabalhando com funções lineares, ou seja, um processo semelhante a esse. De maneira simplificada, só para você também relembrar, um processo ele é linear quando a minha variável de decisão ela não está elevada a nenhum expoente. Olha, aqui é tipo 1, 1,
1, né? Se eu tivesse isso aqui elevado a 2, deixaria de ser um processo linear. Se eu tivesse isso aqui elevado a 3 ou a 4, qualquer valor diferente de 1, esse processo já não seria linear. Ou também se eu tivesse outra variável aqui. Ao invés de ser 1 a 1 aqui multiplicando x1, vamos supor que fosse aqui um x2 vezes um x1. Isso aqui já deixou de ser um processo linear. Porque eu tenho duas variáveis de decisão aqui sendo multiplicadas entre si. Já não é mais um processo linear. Um processo linear precisa ser uma combinação feito essa. É uma combinação linear isso aqui. Eu tenho um escalar vezes um x. E isso daqui você entende de forma mais aprofundada se você estudar funções lá do ensino médio. A matemática ela é uma área que assuntos vão influenciar em assuntos futuros. Ou seja, assuntos iniciais, assuntos prévios, influenciam, né, de maneira linear e gradativa em assuntos futuros. Então, geralmente, a gente não gosta de matemática porque não sabemos assuntos básicos e estamos tentando aprender assuntos lá na frente. Aí, o que acontece? Dá um problema, dá um conflito, porque a gente não tem a base sólida aqui. Precisamos construir solidez. Então, é importante você ter essa parte fundamental de funções bem estabelecida. Se você não conhecer bem, dê uma pausa aqui no curso, vá na internet, pesquise aí materiais complementares, baixe a apostila, livros, estude essa parte funcional e depois retorne aqui ao curso introdutório de otimização e programação linear, porque eu tenho certeza que vai facilitar muito o seu desenrolar e você vai entender com maior clareza. Caso contrário, você vai sentir dificuldades, você não vai conseguir fazer algumas relações que eu estou mostrando. Para mim pode ficar bem claro, né, que eu já conheço o assunto, aí eu posso pular algumas etapas onde na verdade você não vai compreender devido ser pré-requisito e eu já estar partindo do pressuposto que você compreende esse assunto. Então é muito importante você sanar esses conceitos de antemão. Tudo bem? Essa daqui foi a nossa primeira aula de revisão, onde a gente estudou o que são funções. As funções processam variáveis de decisão e temos retornos. Esses retornos aqui no nosso caso de problema são retornos numéricos e as funções precisam ser lineares. A gente tem que ter um escalar multiplicando uma variável de decisão. Não podemos ter o nosso valor da variável de decisão elevado a algum número ou cruzamento de produtos aqui, multiplicações de variáveis de decisão, bem como também eu pegar raízes, por exemplo, etc., que a gente sabe que uma raiz, né, a raiz de um número nada mais é do que esse número elevado a 1 sobre 2. Ou seja, estou elevando qualquer uma das minhas variáveis de decisão a algo diferente de 1. E assim eu não tenho mais o processo linear. Eu sei, isso aqui pode ser difícil, pode ser realmente aí desafiador, mais uma vez, caso você não tenha conhecimentos básicos da matemática, não conhecer sobre funções. Tudo bem? Então, faça aí a pausa, faça a sua revisão e depois retorne. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e estou aguardando você nas próximas aulas. Vamos lá!